Conceito de riqueza. A riqueza ou wealth, apesar de ser um conceito muito antigo, ainda tem seu significado bastante debatido. O filósofo estoico Sêneca, por exemplo, acreditava que a verdadeira riqueza não é ter muito, mas sim precisar de pouco. Já o dicionário define que a riqueza é a abundância de posses e bens. Mas quanto de posses e bens poderia ser considerado como abundância? Segundo os guardiões da riqueza alheia, os banqueiros, essa medida começa em um patrimônio financeiro de US$ 1 milhão, equivalente a aproximadamente 5 milhões de reais nos dias de hoje. No mercado financeiro, existe um campo específico que trata desses indivíduos abastados, chamado Wealth Management, ou gestão de fortunas. Os banqueiros desse segmento criaram uma escala para separar esses indivíduos considerados ricos. Aqueles que têm um patrimônio entre 1 milhão e 30 milhões de dólares são considerados High Net Worth Individuals, ou simplesmente ricos. Estima-se que haja algo em torno de 35 milhões de pessoas HNWI no mundo. Existe ainda uma subsegmentação entre os HNWI, chamados de Very High Net Worth Individuals, VHNWI, ou muito ricos. Esses têm um patrimônio entre 5 milhões e 30 milhões de dólares, e a quantidade de indivíduos dentro dessa escala cai para aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas no mundo. Essa classe está mais alinhada com a realidade dos verdadeiros ricos, pois aqueles que têm um patrimônio de apenas 1 a 5 milhões de dólares podem ainda pertencer à classe média alta, dependendo do país e da cidade em que residem. Isso porque esse valor pode ser uma aposentadoria acumulada por anos e que terá de durar por muitos mais anos, mantendo um alto padrão de vida mesmo com o impacto da inflação anual. Já ao ultrapassar os 30 milhões de dólares em patrimônio financeiro, entra-se em um novo universo, onde a riqueza material se torna ainda mais evidente e onde nem o céu é o limite. Esse universo é chamado de Ultra High Net Worth, UHNW, ou ultra ricos. No mundo, existem algo em torno de 400 mil indivíduos, UHNW, a grande maioria dos quais são homens com mais de 50 anos de idade. Dentro do segmento UHNW, também existe um subsegmento, um seleto grupo apenas para aqueles com um patrimônio a partir de 10 dígitos, os bilionários. Aproximadamente 3 mil pessoas no mundo têm mais de 1 bilhão de dólares em patrimônio. Já no Brasil, o número de bilionários em dólar é estimado em aproximadamente 50 pessoas. Entre o público High e Ultra High Net Worth, algumas características demográficas são bem claras. A idade média desse público gira em torno dos 60 anos, e a grande maioria são homens, representando mais de 80% desse grupo. Os Estados Unidos são o país com a maior população absoluta em todos os segmentos de riqueza e coloca a América do Norte como o continente número 1 no ranking. No entanto, a Ásia vem ganhando espaço, impulsionada pelo crescimento da China e da Índia. A América Latina, por sua vez, ainda fica bem atrás da América do Norte, Europa e Ásia em quantidade absoluta de ricos. Está em posição intermediária no ranking, à frente apenas da África e da Oceania. O Oriente Médio também está no meio do ranking, mas com um crescimento mais acelerado na população HNW e UHNW. Para aqueles que ainda não alcançaram a riqueza de volume patrimonial, High Net Worth, mas estão próximos, também existe uma nomenclatura. São chamados de Henry, High Earner, Not Rich Yet. São aqueles que ganham relativamente bem, mas ainda não alcançaram a marca de 1 milhão de dólares de patrimônio financeiro. No Brasil, chamamos esse público de afluente. No entanto, uma pessoa afluente também pode sentir que alcançou a riqueza. Essa questão é muito relativa e depende da individualidade de cada um e das condições em que vivem. O multibilionário Elon Musk, frequentemente em disputa pelo título de pessoa mais rica do mundo, citou uma frase interessante que algumas pessoas atribuem ao general e político da antiga República Romana Marcus Crassus, conhecido como o homem mais rico de Roma. A frase diz:
Você não é rico até que possa financiar uma legião. Musk fez referência ao presidente russo Vladimir Putin, afirmando que este tem muito mais dinheiro e poder do que ele. Existem outros casos de chefes de Estado cuja fortuna chega aos trilhões de reais, como algumas famílias reais do Oriente Médio. Mas, como o patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio do Estado, esses números não são oficiais. Em suma, o conceito de riqueza é extremamente subjetivo e evoluiu ao longo do tempo. Pode ser entendido em termos materiais, mas também incorpora dimensões éticas, sociais e até espirituais. A riqueza não é apenas uma questão de possuir mais, mas também está intrinsecamente ligada à qualidade de vida e ao bem-estar. Por isso, muitas pessoas hoje em dia consideram como riqueza o conjunto de 3 liberdades: a financeira, a geográfica e a de tempo. Afinal, estar livre para ficar viajando o mundo sem se preocupar com as despesas é o verdadeiro significado de Dolce Vita. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para adquirir o livro 99 Segredos dos Ricos e acompanhar diariamente conteúdos sobre gestão de fortunas. Siga o Instagram @obanqueiro.tuprado.